Boa noite a todos, Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Então, hoje é o grande dia do Videira, 7 anos já na nossa casa, seguimos sempre fortes, né? Então, hoje, uma comemoração simples, né? Que não podia ser diferente, mas com a palestra do Douglas, né? Que é nosso diretor. Então, vamos falar da nossa instituição espírita, da Casa Espírita, né? Que é uma conversa, né, com nós encarnados e com o mundo espiritual, né? Então, agradeço a todos e vamos curtir a palestra. Seja bem-vindo, amigo. Boa noite a todos, boa noite, Sidney. Gente, eu estou aqui do lado do Sidney. Depois a gente vai tirar foto, vocês vão ver aí. Boa noite você, querido internauta aí, que nos acompanha pelas plataformas digitais Facebook Videira de Luz e ADEPA, YouTube e Facebook. Como a Solange Galão falou, hoje é dia de bolo. Esther está aqui para cortar o bolo e nós vamos comer o bolo. Não vamos, Esther? Olha só. Mas porque é sempre motivo de festa quando uma instituição espírita faz aniversário. Até porque o espiritismo ele tem essa função de nos colocar no cenário do que nós viemos fazer no corpo de carne, em mais uma reencarnação. Mas antes de começar a falar do papel das instituições espíritas, essa palestra ela é oportuna até. Sabe por quê? Eu faço parte também, assim como do Videira de Luz, um dos diretores, faço parte da Sociedade Espírita Lírio do Vale e da ADEPA, que é um departamento de divulgação que somou com o Lírio do Vale, e a ADEPA já tem para mais de 25 anos. Nós visitamos outras instituições espíritas, nós conversamos com os espíritas, com lideranças espíritas. E o movimento espírita é diferente de doutrina espírita. O movimento espírita é o movimento material, a logística, a instituição. A doutrina espírita é o corpo de ciência, E sempre se é falado que a doutrina espírita ela é pura, seu Luiz Paulo. Já o movimento espírita não podemos dizer tanto. Por quê? Porque são formados por pessoas. E já está fazendo algum tempo, até mesmo pós-pandemia, que as casas espíritas sofreram o seu momento apoteótico de separação do joio e do trigo. Foi através das dificuldades que a pandemia lançou que realmente começaram-se não só o meio espírita, mas outras correntes religiosas e espiritualistas começaram a se verificar que nem tudo que as pessoas falavam, entendiam e pregavam. E sobrou também para nós espíritas. Tanto é que algumas instituições espíritas hoje são fechadas, porque as pessoas ficaram com medo de morrer, até mesmo porque compraram a ideia do apocalipse zumbi. E hoje já são para mais de 8 bilhões de pessoas, olha, são para mais de 8 bilhões, dá ver mais gente. Mas, ultimamente, o que tem chego para nós enquanto ADEPA é que está surgindo aí um grupo de pessoas não tanto fraternas, ao ponto de, pasme, algumas instituições espíritas em reuniões de diretoria, seu Cisney, é mais ringue de MMA do que diálogo fraterno, olha só. Teve uma reunião de diretoria, eu já falei isso na rádio, já falei isso em algumas palestras, o pessoal está curioso para saber qual é a instituição, mas não posso falar. Mas algumas pessoas já sabem quem são as pessoas e a instituição. E outras já ficam brigando por cargos dentro da instituição. Teve um, Fátima, que disse, olha, eu quero sair da presidência para ser o tesoureiro. Mas por que ele quer ser o tesoureiro? Será que lá estava rolando ou está rolando muito dinheiro? Qual é a proposta do amigo?
E aí o pessoal começou a me procurar, dizer, Douglas, o que é a DEPA? Vocês, o resto do pessoal, acha disso tudo? Porque o Espiritismo ele é tão lindo e algumas pessoas estão deturpando o Espiritismo. Foi aí que até mesmo o mundo espiritual começou a se manifestar a respeito dessas almas reencarnadas e reincidentes em muitos comportamentos trazidos lá de trás. Reincidentes no comportamento. Porque a cada nova reencarnação é a oportunidade de ajustar os nossos comportamentos. Não é para a gente continuar errando, é para ajustar. E aí foi também alguns confrades espíritas começaram a me pedir para me falar um pouco da questão moral, da questão ética dentro do espiritismo. Eu digo, mas logo eu gosto de falar de ciência. Me mande um assunto de mediunidade, bicorporiedade, transcomunicação pelo espírito. Não, mas nós queremos que tu fale a respeito desses comportamentos. Foi aí que um determinado centro me pediu para falar sobre os bons espíritas. Digo, pronto. Pegou, Esther, pegou. Como é que eu vou falar sobre os bons espíritas? E aí eu pedi socorro a um dos amigos espirituais, Liz de Vasconcelos. Ele disse, não, o tema é bastante oportuno. E você vai seguir essa linha de raciocínio, que é o que nós vamos também trazer aqui para o Videira de Luz, acrescentando algo mais. Essa palestra está nas redes sociais da ADEPA, YouTube e Facebook, mas aqui a gente vai trazer algo mais em cima do assunto. E uma das coisas que os espíritos pedem para algumas lideranças espíritas sérias é que retomem o conhecimento do que seja o espiritismo. Porque nem todos aqueles que frequentam uma casa espírita não são espíritas. São simplesmente adeptos do espiritismo, simpatizantes do espiritismo. E aí, o senhor Allan Kardec, estudando mais a vida e como chegou esse legado para nós, a doutrina espírita, Kardec, definiu quem são os espíritas. Então, nem todos aqueles que se dizem eu sou espírita, não é espírita. Até mesmo tem uma fala de Jesus, né? Nem todos aqueles que se dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Conhece essa frase? Pois é. Ah, eu sigo Jesus, beleza, vai para o céu. Desencarna, não vai para o céu. Mas eu falei muito o nome de Jesus. Sim, e os teus comportamentos. E os teus comportamentos. A mesma coisa fica para nós espíritas. Nem todos aqueles que se dizem espíritas o são. Sabe por quê? Porque não sabem o que é o espiritismo. A única coisa que sabem do espiritismo é que o espiritismo conversa com os mortos. Que as pessoas conversam com aqueles que morreram. É só que conhecem. Mas não aprofundam a ideia da reencarnação, da pluralidade dos mundos habitados, da mediunidade. Não aprofunda a ideia. Tanto é que depois se perde no assunto. E aí o senhor Allan Kardec diz que o espiritismo, eu não canso de dizer, porque está lá na parte introdutória do Livro dos Espíritos, para as coisas novas, termos novos. Chamaremos essa nova doutrina de doutrina espírita ou espiritismo, que tem por objetivo analisar o mundo material, o mundo espiritual e a relação que existe entre eles. Algumas pessoas dizem que o espiritismo é o cristianismo redivivo. Vocês já ouviram falar? O senhor Allan Kardec falou isso? Não falou. Mas os espíritos falaram. Os espíritos, a partir das psicografias do senhor Chico Xavier. Tanto é que na Revista Espírita e no próprio Livro dos Espíritos, Kardec sempre sinalizava que o espiritismo é uma ciência. Não foi Jesus que criou o espiritismo. Quem criou o espiritismo, sabe quem foi? Foi Kardec. Kardec que criou o espiritismo. Porque ele era um pedagogo, um homem de ciência,
E ele começou a analisar as cadeiras levantando, comportamentos e tudo mais. Ele começou a pesquisar e viu que tinha um efeito por trás de tudo aquilo, pesquisou, chegou-se à conclusão que era um mundo espiritual. Então ele trouxe à luz uma nova ciência. E aí na parte introdutória, o senhor Luiz Paulo, ele diz: para aqueles que seguirem o espiritismo, adentrarem essa ciência, com o estudo e a prática, serão chamados de espiritistas. Mas ele deu a condição. Ele não disse assim: olha, tu começou a frequentar o centro espírita, tu já é espírita. Não. Assim como Jesus dá a condição para nos curar, o senhor Allan Kardec dá a condição para que eu possa dizer que eu sou espírita. Eu sou espírita. Tu és agrônoma, né? Beleza. Eu sou dado à área da construção civil. Eu não posso chegar e dizer que eu sou agrônomo, porque eu não estudei para isso. Então não pode dizer: não, eu conheço a terra, mas você estudou a terra? Não, então você não pode dizer. Mas você pode dizer que é agrônoma, porque você estudou. Para que eu possa dizer que eu sou espírita, eu tenho que dizer que eu estudei o espiritismo. Porque senão as pessoas que chegarem até mim, me fizerem perguntas, e eu dizer: olha, eu não sei, mas confia em Jesus. Já joga para a costa de Jesus. Coita, mas Jesus já tem uma costa larga. Jesus tem uma costa larga. Mas por que joga para Jesus? Porque é muito mais cômodo nós transportarmos para o outro uma responsabilidade que é nossa, que é de estudar, investigar, porque o espiritismo é a ciência da investigação. É estudo e prática da pesquisa sobre o mundo espiritual e material. Então, o senhor Allan Kardec, na parte introdutória e na revista Espírita, todas as vezes que era questionada sobre quem eram os espíritas, o espírita ele se caracterizava para isso. O médico, você vai chegar e dizer: olha, aquele doutor Ricardo, ele é um bom cardiologista. Mas por que ele é um bom cardiologista? Porque ele estudou o coração. Ele estudou. Aquele arquiteto é bom. Mas por que ele é bom? Porque ele estudou arquitetura. Ele sabe desenhar, sabe calcular. Eu não posso dizer que eu sou arquiteto. Eu não posso dizer que eu sou cardiologista. Eu não estudei. A mesma coisa fica para o espiritismo. Isso chega a ofender muitas pessoas. Vocês sabiam essa nossa fala? Mas até hoje nas redes sociais não apareceu um que fosse contrário do que eu falo. Porque foi o senhor Allan Kardec que falou. Mas e aí, Douglas? Quer dizer que não está valendo a pena a minha vinda numa casa espírita? Está, porque você está estudando para se tornar um espírita. Para ajudar as pessoas futuramente. Porque à medida que eu adentro a ciência espírita, algo em mim vai se transformando e eu vou sendo o quê? Uma nova pessoa. Eu vou parar de ter medo da morte, eu vou parar de ser um obsediado, eu vou controlar a minha mediunidade. E aí chegam pessoas e dizem: eu estou há 30 anos na casa espírita e eu não consigo ainda equilibrar minha mediunidade, porque não estuda e nem pratica. Só sabe frequentar a casa espírita. Então, o que caracteriza um espírita é o seu estudo e a seriedade. E aí, sempre nós estamos fazendo a pergunta: tu conheces o livro dos Espíritos? Já leste o livro dos Espíritos? Já, né? Quantas vezes Kardec fala o nome de Jesus no livro dos Espíritos? Não te lembro, né? Muita gente ainda não percebeu isso. Quantas vezes Allan Kardec fala o nome de Jesus? Numa pergunta muito clara e objetiva, uma vez. Mas ele cita o nome de Jesus, porque o senhor Afonso Mota, o qual eu agradeço a ele, disse: não, Douglas, não é só uma única vez que Kardec fala de Jesus, mas ele cita ele, mas não a personificação, a personalidade dele, mas algumas frases que ele disse. Algumas frases, 4 vezes. Ele pega uma frase de Jesus, da introdução, e algumas perguntas, e relembra o que Jesus já falava aquilo. Mas é numa única pergunta
que ele realmente quer saber quem é Jesus. E aí os espíritas, sabem de cor e salteado. Na questão 625. Porque o senhor Allan Kardec ficou impressionado de ver até onde o Sidney vai chegar. O Sidney vai ser o espírito de luz, sabia disso? Vai demorar que nem eu, mas vai chegar lá. Mas aí o senhor Allan Kardec ficou indo, mas já surgiu alguém, um personagem na Terra, que pudesse nos servir de guia e modelo? Aí na resposta está Jesus. Então o senhor Allan Kardec coloca a figura de Jesus dentro da doutrina espírita não como salvador da pátria. Não. Mas ele coloca a figura de Jesus como um guia e um modelo. Por quê, dona Esther? Sabe quem vai resolver os nossos problemas? Somos nós, não é Jesus. Jesus, Luiz Paulo, não resolve problema de ninguém, porque não foi ele que criou a situação. Quem criou a situação fui eu. É eu que tenho que estudar. E se você for analisar todas as perguntas do Livro dos Espíritos, Kardec sempre funila para onde? Para a nossa individualidade. É você. Uma questão que vem atormentando alguns espíritas, Luiz Paulo, e algumas pessoas que não querem mudar, é a questão 909. Você conhece, Esther, a questão 909? Eu vou lhe ajudar, mas chegando lá na sua casa, você folia. A pergunta 909, dona Isa. Poderia o homem, através dos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Olha a pergunta que Kardec faz aos espíritos. Poderia o homem, através dos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Porque todo mundo quer ser perfeito. Não é, Nelly? A gente não quer ser perfeito? Quer, não quer? Eu quero. Quero brilhar que nem um Santana. Mas aí a resposta, sim, basta seguir Jesus. Peguei vocês, a resposta não é essa. Ele não coloca Jesus na resposta. Porque se nós formos perguntar para uma pessoa, você quer ser feliz? Ele diz, quer, então siga Jesus. Em nenhum momento tu vais encontrar Kardec pedindo para te seguir Jesus. Porque Jesus é o guia e modelo. Mas a resposta é essa. Vou repetir de novo a pergunta. Poderia sempre o homem, através dos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Olha a resposta sábia dos Espíritos. Sim. E frequentemente fazendo movimentos insignificantes. Olha só. Então é eu, não é Jesus. Basta a vontade. E aí, algum internauta, se bem que ainda não está claro até hoje, desde a semana retrasada eu estou falando isso, e até hoje não está claro, mas nenhum internauta disse, não, quer dizer que tu estás desconstruindo Jesus? Não. Os Espíritos pedem para que nós coloquemos Jesus no seu devido lugar dentro da doutrina espírita. Jesus tem um lugar de destaque dentro do estudo da doutrina espírita, ele é o guia e modelo. O resto somos nós. É o nosso trabalho. É a nossa mudança e a nossa dedicação. E aí, então, o que vem a ser uma instituição espírita? Uma instituição espírita é um local onde um grupo de pessoas, afoitas por respostas, que encontraram no Espiritismo o caminho ideal para saciar a sua sede de conhecimento. É um local de encontro, não um local de reza. Em nenhum momento você vai encontrar nas obras básicas Kardec falando, olha, tem que rezar de manhã, de tarde e de noite. Mas você vai encontrar pesquise. Porque todo efeito possui uma causa. No capítulo do Livro dos Médiuns, das sociedades espíritas, e poucos dirigentes de casas espíritas leem esse parágrafo, das sociedades espíritas. Tem gente que chega na casa espírita é só para tirar um pouquinho da perturbação, mas fica 30, 40 anos com a mesma perturbação. Então, de nada valeu o espiritismo para essa pessoa, porque continuar perturbada. O espiritismo tem que resolver o meu problema.
Sabia, seu Édipo? O Espiritismo veio para resolver como, lhe ensinando através de práticas e estudos, você se pesquisar, encontrar a origem, trabalhar a causa até mesmo desde a nascente, porque o efeito está aí. Por isso que não se pode, queridos internautas, dirigentes de casas espíritas equivocados, não se pode tirar a reunião mediúnica de casa espírita, porque essa casa não é espírita. Fica sendo um grupo de pessoas que se reúnem para rezar. Isso já deixa o catolicismo fazer e outras religiões. Não se pode tirar a prática mediúnica dentro da casa espírita, porque ela é a base da própria doutrina espírita, a investigação. A esmagadora maioria das pessoas vão para as casas espíritas não é para conhecer Jesus, não. Se vocês fizerem uma pesquisa com quem, principalmente tu, Luiz Paulo, que gosta de receber as pessoas, fala, mas por que você está aqui? Não, porque eu estou sentindo arrepio em casa. A pessoa não chega, não, porque eu vim conhecer Jesus. Não. Ela vem porque está sentindo arrepio, não está dormindo bem. Que isso é competência do Espiritismo. Então as pessoas vêm atrás do quê? De informações sobre o seu mundo espiritual. Por isso que a instituição espírita é um ponto de encontro equilibrado de dois mundos. Eu converso com os espíritos dentro de casa, todos vocês conversam com os espíritos dentro de casa. Porque se não conversasse, não estavam aqui. Vocês sabiam disso? Não é, dona Noeli? Noeli, né? Sueni. Sueni. Eu vou tirar alguém aqui do coração e vou te colocar. Espero que ela não esteja ouvindo. Sueni. Você só está aqui porque você quer entender quem são os espíritos lá na sua casa. Você não está aqui porque Jesus não está na tua casa, não. Porque tem gente lá. E a casa espírita é o local ideal para quê? Para se estudar e investigar. Porque se for para rezar, eu rezo em casa. Eu peço para Jesus me curar. E por que eu não estou curando se eu rezo em casa? Quer dizer que se eu rezar no centro espírita vai dar jeito, dona Solange? Também não vai dar jeito. O centro espírita, a gente vai chegar com vocês. Sueli, então vamos fazer o seguinte, o que está acontecendo com você? Aí você narra, aí vamos pesquisar a luz do espiritismo, encontramos a causa, quem é? É aquele personagem que você deu um fora lá atrás, está lhe cobrando o amor. De vez em quando acontece isso, o espírito nos cobrar afetividade. Quando não se entende o que seja a doutrina espírita, começa-se a colocar conceitos e definições desnecessárias. E começa a se colocar Jesus no lugar errado. No lugar errado. Vocês já ouviram falar naquele personagem Divaldo Pereira Franco? Conhece o Divaldo? Todo mundo conhece o Divaldo, não conhece? Vocês já ouviram falar aquela velha história dele sobre o homem da máscara de ferro, que ele chamava, né? Que era um obsessor que ele tinha, que por mais de 10 anos perseguia ele? Todo mundo conhece. Há mais de 30 anos ou 10 anos, né? Sei que era bastante tempo. E aí tem gente que diz, não, mas é porque tem obsessor, meu Deus, que não me larga. Até eu, se tu me dever, eu ia te largar. Tu tá me devendo? Tá me devendo. Eu conheço o Divaldo, viu? Eu já tive a oportunidade de conversar com ele, fiz entrevista com ele. Mas eu sempre fiquei intrigado nessa história dele, porque, para todos os efeitos, tá vendo? Se Divaldo, que é Divaldo, tinha os seus perseguidores, quem sou eu que não vou ter? Mas todos nós temos os nossos perseguidores. Mas você sabia que dentro dessa perseguição nós temos uma aprendizagem aí, sabia, Cisne? Porque Divaldo, desde os 14, desde adolescente, ele é espírita. Ele só veio se reconciliar com esse cidadão quando ele tinha 50 anos de idade, parece. Quer dizer que ele passou quase mais de 30 anos orando para Jesus, para que Jesus libertasse ele. Jesus não queria nem saber, porque não era problema de Jesus. Vocês acham que eu estou sendo cruel, né? Não. Vamos lá. Como foi que esse homem se reconciliou com Divaldo Franco?
através da filha, da mãe dele, que reencarnou numa criança e ele adotou. Ah, não, mas a história... Aí é que tá. Todo mundo conhece assim. Mas veja lá. Eu tenho um perseguidor. Você conhece a história do Divaldo antes dele reencarnar? Ele foi um intendente do cardeal Richelieu, Joseph. Cardeal Richelieu era a França e Deus, o resto do mundo não prestava. Matou gente pra caramba. Fora as outras reencarnações dele, que ele foi sanguinário. Agora imagine você, que matou muitas pessoas, tirar de uma alma essa sua índole. Não tira de uma hora para outra. Mas aí nessa reencarnação ele seguiu Jesus. Não, agora eu tô outro, que nada, rapaz. Se lá atrás tu enganou, tu vai enganar aqui. E aí, já rezar, Pai Nosso que está no céu, Pai Nosso, eu já mudei, Pai Nosso, não sei o que mais, e o cara diz, não, isso aí está enrolando. Que é o que muita gente faz na casa espírita, o famoso enrolation. Vou lá tudo bonitinho, rezar, Deus, estou aqui para te servir. E o espírito só olhando, por que tu brigou com tua mulher? Por que tu brigou com teu empregado? Por que tu fizesse isso, tu fizesse aquilo? Mas os outros não estão vendo. Para que ele se reconciliasse, esse espírito com Divaldo, teve um dedinho dos benfeitores espirituais. Qual foi? Bom, Divaldo diz que se modificou, né? Pois é, mas não está convencendo o espírito. Quem esse cidadão ama mais? Quem é que ele ama? Ele ama a mãe dele. E onde é que está a mãe dele? Ih, rapaz, está sofrendo aí no mundo espiritual, que era outra peça também, que nem ele. Então vai buscar ela. Aí os benfeitores espirituais buscaram a mãe dele. Olha, tá aí, ela está tão desfarrapada aí. E se o Divaldo cuidasse dessa mulher, tu acha que ele ia perdoar o Divaldo? Aí Joana diz, vamos tentar. Vamos tentar. De repente, é uma alma que ele gosta. E aí foi que os benfeitores espirituais jogaram a situação nas portas da mansão do caminho. Divaldo, por estar modificado, carregou e o espírito olhou, epa, ele vai matar minha mãe, pô. Divaldo olhou, não vou matar minha mãe. O que é que tu vai fazer com ela? Vou cuidar. Tu tem certeza que tu vai cuidar dela? Era assim que... Tu pensa que espírito de trevas fala manso? Espírito de trevas fala gritando com a gente, Luiz Paulo. Vocês não têm ideia, para quem é médio ostensivo, como o espírito de trevas grita. Tu não vai cuidar, não. É doido, tu não vai matar minha mãe. Não, eu vou cuidar da tua mãe. Pode deixar comigo. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou mais te perseguir. Vou ficar só te olhando. Mas pisa na bola com a minha mãe que tu vai ver só uma coisa. Foi assim que foi o diálogo. Ou vocês acham que foi um diálogo santo? Não foi. E aí Divaldo, então, como ele estava redimido para com ele mesmo, ele fez algo de bom. Não foi Jesus que fez algo de bom para ele. Foi Jesus que fez para ele, Luiz Paulo? Não, né? Foi ele. Ele buscou se modificar muito. E olha que eu conheci o Divaldo, a primeira vez que eu conheci o Divaldo, ele ainda me deu uma resposta atravessada, de mal criado. Ele estava cansado também, né? A gente gosta de abusar de gente boa, né? Assim como eu vou abusar do bolo depois. E aí depois, quando eu conheci, depois de anos e anos, o homem estava totalmente modificado, mais amável, podia estar cansado como for, mas já atendia com... Então nós modificamos, e através das nossas mudanças, que nós vamos adquirindo o que é a tão famosa paz espiritual. Jesus, dentro de uma casa espírita, tem o seu papel. Ele é o guia e modelo. Então, quando eu chego numa instituição espírita, eu venho atrás de Santana? Conhecimento. E resposta. Eu não posso sair daqui com dúvidas, que é uma da característica do espiritismo. O espiritismo não coloca dúvidas na cabeça de ninguém, ele responde. E aí, à medida que você vai conhecendo a doutrina espírita, você vai adquirindo, sabe o que, meu querido amigo? Paz. Paz. Você vai adquirindo paz. E aí você vai se sentir o quê? Grato.
Grato porque o Espiritismo aplicado me trouxe paz. E naquele meu sentimento de gratidão, eu vou chegar então com a Solange, eu me sinto muito grato pelo Videira de Luz me ajudar a me encontrar. Eu queria saber o que é que eu posso fazer para essa instituição alargar ainda mais os horizontes. Porque eu me sinto grato pelo Espiritismo. Porque o Espiritismo veio e me uniu de uma forma muito sábia com o mundo espiritual, que é o meu mundo originário. Por isso que isso é fato. As pessoas que estão há muito tempo no Espiritismo e até hoje ainda sofrem obsessões, é porque ainda não aprenderam como lidar com o espírito obsessor. Ah, mas eu devo muito. Não deve. Sabe por que a gente não deve muito, Esther? Sabe por quê? Foi Jesus que disse. Sabia que Jesus disse que tu não deve muito? Não sabia, não? Sabia que Jesus disse que tu não deve muito? Mas tem espírita que gosta de dizer, né? Ah, sofre a mediunidade porque deve muito. Não deve. Não deve. E Jesus disse que a gente não deve muito. Sabe como ele disse? O Pai não coloca fardo pesado em ombros fracos. Estou mentindo ou estou falando a verdade? Gente, eu estou mentindo, vocês estão calados. Vocês não conhecem Jesus. Jesus disse que o Pai não coloca fardo pesados em ombros fracos. Então é sinal que eu estou sofrendo de sem-vergonhice. Pura sem-vergonhice. É sinal que eu ainda não quero mudar. Porque Jesus disse que o Pai não coloca fardo pesado em ombros fracos. Então, quer dizer, o que eu estou sentindo dá para me resolver. Como eu vou resolver dentro do Espiritismo? Como, Luiz Paulo? Pesquisando. Fazendo o seu laboratório. Fazendo a reforma. E o que é a reforma íntima se é nada mais, nada menos do que a aplicação do conhecimento? Uma palavra bonita, né? Reforma íntima, né? Teve uma época, queridos internautas, que isso me agoniava. Era tanta reforma íntima para lá e para cá, eu só vi os outros se darem tapa da doidada. Depois que eu aprendi que a reforma íntima é nada mais, nada menos que aplicação. Aplicação! Então vamos transformar essa reforma. Eu estou aplicando. Por que eu não estou dormindo direito? A pergunta é, por que eu não estou dormindo direito? Para finalizar, para não ficar muito longo, né? Vocês já ouviram falar do Instituto do Sono? Já, né? Instituto do Sono lá em São Paulo. Nunca ouvi falar do Instituto do Sono? Socorro, né, Socorro? Socorro, Instituto do Sono. É uma coisa interessante. Só estão faltando dizer que o mundo espiritual existe. Sabe por quê? Porque existe um tipo de exame que eles fazem tu dormindo. Eles colocam um monte de eletrodo na tua cabeça para saber o que acontece quando tu estás dormindo. Agora tu está dormindo. O que está fazendo tu te agitar toda? Uma amiga nossa lá no Lírio do Vale tinha acabado a reunião, ela disse, Douglas, o marido de Douglas, eu vou deixar a Kátia no hospital. O que houve? Está passando mal? Não. Ela vai dormir no hospital. Eu digo, tu expulsou a tua mulher de casa, foi? Não, Douglas. É porque ela dorme, ela começa a ranger os dentes. E às vezes ela acorda com alguns hematomas no corpo. E aí o médico quer saber onde é que está o defeito dentro da cabeça dela. Isso acontece quando ela está dormindo. Ela olhou para mim e disse, Douglas, o que eu estou fazendo no mundo espiritual? Não sei. Eu não sou fofoqueiro, ainda não fui lá, tu ainda não pediu ajuda. Eu disse, é mesmo, Kátia? É. Porque o efeito está aí no meu corpo, Douglas. Eu rosno, aparecem hematomas, e aí eles vão ver, para que eles vejam qual é o problema no meu cérebro, para eles me darem um remédio, para o quê? Amortizar as ondas eletromagnéticas. Mas não é para consertar ela no mundo espiritual. Vai só o quê? Anestesiar o cérebro dela. Mas aí vai resolver o problema dela, Esther? Não vai, porque ela ainda vai ficar aprontando no mundo espiritual. E o remédio, alguns remédios não estão surtindo efeito nas pessoas. Sabe por quê? A nossa vontade de viver é muito grande. E aí foi que ela me pediu ajuda. Que ela se lembrou
Ela sendo líder do vale, ela lembrou, mas às vezes eu me perco, sabe? Eu não quero dar trabalho, mas você tem que dar trabalho para a gente, espírita tem que ter trabalho. E aí nós fomos atrás, pelo desdobramento do sono, o que é que ela estava fazendo no desdobramento do sono para ela chegar com hematomas no corpo. Sabe o que se chama isso, internauta? Ciência espírita. Eu pedi para ela rezar para Jesus, faço ideia quantas vezes ela não reza para Jesus, mas não deu solução. A solução foi ir atrás do problema. Jesus, o guia e modelo da humanidade. Doutrina espírita, a ciência que investiga a causa do problema, porque o efeito está aí. Quem é o espírita? É aquele que se dedica em pesquisar a causa dos seus próprios problemas e das situações que chegam na conta espírita. Por isso que nós não podemos jamais tirar a reunião mediúnica de uma instituição espírita. É o foco. De onde nós somos? Quem que não vai morrer aqui? Levante a mão, rápido, quem não vai morrer? Tu não vai morrer nunca, mano. Sonha com isso. Um dia nós vamos. Dessa vez que eu fui lá, não morri. Não foi, né? Fizesse o acordo, né? Leva o Douglas primeiro. Mas Mariana tem que ir comigo. Mariana tem que ir comigo. E aí, já vamos lá. Nós moremos, nós somos espíritos eternos. E o que acontece? Um dia nós vamos, porque a nossa origem é espiritual. Quem sabe para onde vai quando morrer aí? Levante a mão. Tu não sabe isso, para onde vai? Acho que eu vou ficar um tempo. Eu acho. Não passa. Não, mas não tem que achar. Espírita não tem que achar nada, ele tem que ter certeza. Vou passar uma temporada lá no rural. Ontem, né, eu estava lá no Centro Espírita Reviver, e aí eu disse, vocês sabem quem é que vai para o céu e quem é que vai para o inferno? Aí uma lá, né, dessas pessoas que adoram, né, pisar, dizer que não existe céu. Eu digo, existe sim. Não existe, porque o céu é dentro de nós. Existe céu. Nós somos um conjunto. Pare de fazer filosofias bestas. Por isso que você está sofrendo. Você fica fazendo filosofias bestas. O céu é uma condição interna primeiro. Depois ela se reflete para fora. Ela se reflete para fora. Porque se eu sou um céu dentro, automaticamente ao desencarnar, eu vou estar com almas boas. Existem os chamados universos paralelos, os mundos espirituais. Se eu sou uma pessoa angustiada por dentro, essa minha angústia vai refletir para fora. E ao desencarnar, eu vou para onde? Para o inferno. Para as regiões semelhantes às minhas angústias. Olha que maravilha o Espiritismo faz. O Espiritismo faz você pensar no seu comportamento. Rapaz, será que eu estou mandando muita gente para lá? Eu tenho que cuidar dos meus sentimentos. Porque o reflexo daquilo que eu sinto, que eu faço, gera o mundo em que eu vivo. Tanto o mundo interno, como o mundo afora. Tem um livro de André Luiz, que diz que tinha, numa região pesada, uma região infernal, tinha uma casa de acolhimento. E lá morava, por uma temporada, um homem muito bom. Ele se comprometeu de acolher aquelas almas sofredoras. Mas então ele tinha o céu dentro dele e morava no inferno. Mas por que ele, tendo o céu dentro dele, ele quis morar no inferno? Não tem lógica. Tu tendo o céu em ti, tu quer morar no inferno? Tá, besta. Eu não quero, não. Aí André Luiz foi perguntar para ele o que ele estava fazendo ali. Ele disse, não, rapaz, eu aprontei com a minha mulher, rapaz. E até hoje eu não consigo ver ela. Eu acho que ela está por aqui sofrendo. Ele estava lá buscando alguém. Olha que maravilha. Gente, olha, não crie o espiritismo religioso na sua vida, porque você vai continuar sendo perturbado ou perturbada. Não crie o espiritismo. Não crie um espiritismo perturbador na sua vida, mas crie um espiritismo que lhe dê uma direção bonita para que você comece a ser feliz agora. Agora você. Pergunta, o Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz inúmeras perguntas aos espíritos.
e sempre vai funilar na mesma resposta, quase que na totalidade. Sabe o que é? Sabe qual é a resposta, dona Solange? Tome vergonha na cara e mude. Tu acha? Transformando para o nosso tupi-guarani. É isso que os espíritos dizem. Mas como é? Eu não sei, beleza, mas tem Jesus para dizer. Para de dizer que tu não pode fazer nada. Jesus já disse, o Pai não coloca fardo pesado em um dos fracos. Vê o que tu anda fazendo. Vê o que tu anda pensando. Vê o que tu anda prometendo. Que mais que gente que promete. Já me prometeram meu presente, no meu aniversário em outubro, olha. Já está na minha lista. Será que eu não vou obsediar? Então tem muita gente que promete. Instituição espírita é encontro de dois mundos. Vamos fazer valer a nossa estadia aqui no Videira. Que, aliás, isso aqui vai para as redes sociais. Vocês são de testemunha. Vocês estão trazendo as águas fluidificadas que os benfeitores... A enfermeira, como é o nome dela? A enfermeira, me esqueci, está anotado. Uma das enfermeiras, traga a água fluidificada e coloque lá para nós fluidificarmos as águas. Vocês estão fazendo isso, dona Solange? Sim, só na quarta. Então, pois é. Então a gente deu uma melhorada? Sim, sim. Adalgisa, se eu não me engano, né? Aguinalda. E aí, a última, porque eu sei de estar dizendo, Douglas, faz aquela pergunta, aí está mandando. Você conhece o seu anjo da guarda? Ah, não conhece? De sem vergonha que você é. Porque todos nós temos anjos da guarda. Basta orar, sentir e conversar comigo. Eu amo ser espírita. Sabe, Socorro? Eu amo ser espírita. Porque a Patrícia disse, Douglas, ou tu toma vergonha na cara ou tu vai continuar sofrendo. Aí eu disse, mudei, Patrícia. Ela veio aqui me ver, olha. Pra ver se eu mudei. E, mais uma vez, Centro Espírita Videira de Luz, 7 anos de existência. Atravessamos aqui um período bem delicado, que foi a pandemia, mas sempre ouvindo os benfeitores espirituais. A casa está sempre de portas abertas aí para você, internauta, que vem fazer um tour aqui na cidade de Salinópolis, Centro Espírita Videira de Luz. Rua Eurico Cassiano, sem número, a 200 metros do Trevo do Atalaia. A pista está uma maravilha. Se você vê um jovem de skate, é o Santana, que ele traz... A juventude aqui é em peso. Atividades, segunda, quarta e quinta-feira, sempre às 19h30. Mas a Isa está desde as 7, ela e a Solange, para bater aquele papo aí, ó. E aos sábados, o Luiz Paulo está de coração novo, rapaz. Achou de amar logo 5 de uma vez só. Aí começou a... Calma, Luiz Paulo, vai devagar. Voltou, não foi? Retornou sábado às 17h, tá? E vão viralizar. Não fique triste por a gente ter sido um pouquinho pesado, mas aí, tia, irmão, e os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Sabe, eu falo isso porque eu pesquiso, tem coisa nova surgindo aí. Tu já sabe que já tem 8 bilhões de pessoas no mundo, Aisa? Por que ainda não casou? Tá vendo só? Aí fica reclamando, mas ainda não casei, pô, 8 bilhões, ainda não teve um. Bom, tem alguma coisa errada aí, né, Cisne? Olha, você está concordando. Né? Começa por ti. Não, mas eu já Tá tenho. enrolando a Não, Oito viu? Mariana. Dos outros que tu não faz. Estão me cobrando. Não, mas ela... deixar não, uma coisa é porque ela diz tu é assim... o devedor. Não, deixa eu explicar, tá? Deixa eu explicar. O negócio é o seguinte, ela diz assim, não, nós só vamos nos casar depois que eu aprender todas as iguarias do planeta. Ah, tá. Coitada, tá sendo enrolada por ti. Então vamos ser felizes dentro do Espiritismo, vamos fazer valer essa ciência, vamos estudar com afinco, porque o mundo está acontecendo, 8 bilhões de pessoas, perspectiva de vida aumentou, Luiz Paulo aí, coração, fez o catéter? Ou só foi tomar o remédio? Só marca passo. Mas pronto, olha aí, tá lendo tudo agora, certo? Então para vocês verem que a qualidade de vida aumentou. Solange Galon, aqui, vem cá que os internautas querem ver você puxando a minha orelha. Tu falou, foi muito, Douglas. Eu quero agradecer a você, né? Trouxe um assunto tão bom para nós, para todo mundo, né? Que não conhece ainda o Espiritismo.
E vamos aproveitar que hoje é o nosso dia, o dia do Videira, né? Vamos comemorar. E obrigado pela presença de todos aqui. Então, boa noite a todos. Boa noite. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Dá uma beijinha aí, ó. Não. Vem cá, Isa. Vem cá. Vem cá, Isa. Alguém quer te conhecer aí? Porque eu falei 8 bilhões de pessoas. Vai pro Japão. Peraí, deu até um. Oi, Isso aqui oi, que boa é noite, pessoal. Beleza. Agora vocês querem ver ele ajeitando o cabelo? Vem cá, vem cá. Esse é o rato. Não, vem cá, ele tá ajeitando, olha. Esse aqui é o cisne. Ele foi meu tigelinho. Esse aqui, esse é o cara. Não. Tchau, muita paz a todos.